Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Bom, meu nome é Eduardo, eu tenho 26 anos, sou estudante de agronomia na Universidade Federal de Lavras. Atualmente estou cursando o nono período e devido a essa pandemia do coronavírus, a gente está sendo desafiado a todo momento, né, nós, alunos e todos os professores, a manter as atividades em pé e prosseguir com os estudos e com as informações. E tendo em vista isso, a professora nossa de biotecnologia aplicada à agricultura solicitou para a gente fazer um vídeo explicativo sobre algum tema que envolva biotecnologia na agricultura. Bom, tendo em vista isso, eu vim falar um pouco para vocês sobre micropropagação. Bom, a micropropagação permite a reprodução rápida de plantas com características superiores. O que são essas características superiores? Isso vai depender da espécie que você está se tratando. Vamos, por exemplo, numa ornamental. Em uma orquídea, por exemplo, que é o que eu vou tratar mais aqui no vídeo. O que você espera de uma orquídea? Que ela produza flor, né? Bem vistosa, grande e que tenha uma duração boa. Então, a característica superior que você espera em uma orquídea é essa característica nos genótipos. Então, você seleciona essas melhores espécies, os melhores genótipos, esses melhores materiais para poder trabalhar com micropropagação. Além disso, ela é um aliado no melhoramento de plantas porque ela possibilita a formação de plantas geneticamente idênticas a partir do cultivo in vitro de células, ou seja, a partir de órgãos e pequenos fragmentos extraídos de uma planta matriz em meio de cultura. O que seria esse meio de cultura? É uma solução de nutrientes, onde contém micronutrientes e macronutrientes, e em alguns casos a gente coloca também alguns fito-hormônios. Isso tudo dentro de um meio de cultura pré-determinado, sob condições ambientais controladas. Isso a gente fala de temperatura, umidade, luminosidade. Em alguns casos a gente trabalha também com balanço de O2 e CO2. Como exemplo de culturas que a gente trabalha com micropropagação, a gente pode citar a Embrapa Mandioca, fruticultura, que trabalha com micropropagação das culturas de abacaxi e banana. Em ornamentais é muito utilizado em propagação de orquídeas, e em florestal, na área florestal, a gente pode citar o pinus, né, que é uma madeira muito utilizada para madeira. Bom, para a gente dar seguimento, é importante a gente fixar alguns termos que é muito utilizado em micropropagação. O primeiro deles é a cultura de tecidos, que refere a técnicas de cultura em meio nutritivo, em condições assépticas, ou seja, livre de qualquer tipo de micro-organismo, na tirada do explante até o momento de adaptação da planta. Então todo o processo tem que ser asséptico, livre de qualquer micro-organismo, sobre condições controladas, como eu já disse anteriormente. Clonagem. Clonagem é a propagação assexuada de células ou organismos, de modo a manter o genótipo idêntico àquele ancestral comum, que tem aquelas características superiores que a gente citou anteriormente. Explante, como eu já citei antes, é todo segmento ou órgão vegetal utilizado para iniciar uma cultura in vitro. Pode ser folha, cotilédone, hipocótilo, epicótilo, raiz, embriões zigotos, protoplastos, anteras, grão de pólen. Qualquer tecido vegetal não lignificado, porque a lignina isso altera um pouco no estabelecimento de uma cultura in vitro. E isso é devido à totipotencialidade, que é uma propriedade inerente às células vegetais de manifestar em momentos diferentes e sob estímulos apropriados a potencialidade de iniciar um indivíduo novo multicelular. Ou seja, toda célula de uma planta vegetal, toda célula vegetal, ela carrega as informações necessárias para gerar um indivíduo novo. É como se fosse uma célula-tronco. Então, determinado estímulo, em determinado momento, quando você estimula a planta, ela vai gerar um indivíduo novo, devido a essa totipotencialidade. Bom, eu já citei aqui para trás um pouco a respeito sobre o meio de cultura, que é muito importante a gente ter as concentrações bem distintas de macronutrientes, micronutrientes. Em algumas vezes a gente usa aí também algum fito-hormônio, né, dependendo da finalidade. A gente pode usar também outras substâncias, exemplo dela seria o carvão ativado, né, que tem promovido aí alguns efeitos benéficos, como melhores condições do desenvolvimento do embrião e maior crescimento de raiz. E o que isso é conferido pela característica do carvão ativado de ter uma presença de uma excelente rede de poros, com uma grande superfície interna.
em que muitas substâncias inibitórias ou produtos tóxicos liberados pelos plantas podem permanecer absorvidos. Isso aí, o carvão ativado, ele filtra um pouco essas substâncias e dá uma melhora no meio de cultura. Bom, tendo em vista isso, para não ficar uma coisa muito automática, eu pesquisei um trabalho sobre micropropagação que eu queria apresentar para vocês, assim, para a gente ter um pouco de ideia do como que isso é utilizado na agricultura. E é um trabalho que eu achei que fala sobre germinação, crescimento e desenvolvimento in vitro de orquídeas. E aí, nesse trabalho aqui, eles usaram orquídeas do gênero Cattleya. Bom, esse trabalho foi publicado pela Danielle Schneiders e colaboradores. A Daniela, ela é bióloga, mestre em engenharia ambiental, pelo programa de pós-graduação em engenharia ambiental na Universidade Regional do Blumenau, em Santa Catarina. Bom, no trabalho da Daniela, ela começa citando que as orquídeas no ambiente natural sofrem exploração devido à sua importância ornamental, levando algumas espécies à extinção. O cultivo in vitro é uma forma alternativa para a conservação in situ, que isso também é um ponto importante para a cultura de tecidos, que é a conservação in situ, que é a conservação dessa biodiversidade em laboratório, fora de onde é o centro de origem da espécie. Bom, dessa forma, então, ela procurou determinar um meio de cultura eficiente para a germinação in vitro de sementes e o crescimento inicial de plântulas de duas espécies de Cattleya, Cattleya farbesi, e o crescimento de plantas in vitro de Cattleya arhizonia. Então, ela utilizou Cattleya farbesi para fazer germinação e crescimento inicial de plantas e Cattleya arhizonia para fazer o crescimento de plântulas in vitro. Bom, Cattleya é um gênero de orquídea imensamente comercializado na atualidade e agrupa inúmeras espécies e milhares de híbridos que apresentam flores grandes e vivamente coloridas, que é o que mostra aí a importância, o que é buscado nesse tipo de planta, né, que é a flor. Bom, então para fazer esse experimento, ela foram duas ocasiões. No primeiro caso, ela pegou sementes, né, no caso eles, né, o pessoal lá que fez o trabalho, né, os colaboradores, né, a Daniela e os seus colaboradores, eles pegaram sementes e foram inoculadas em um meio de cultura básico de Murashige Skog, que é o meio MS comum. Então, assim, ela pegou essas sementes em um meio de cultura puro, e isso seria o tratamento 1, e num T2 ela pegou esse mesmo meio MS e acresceu 2,5 gramas por litro de carvão ativado. Num segundo momento, ela pegou plântulas com mais ou menos 1 centímetro de altura, aí, com um erro de 0,2, que foram submetidas a 4 tratamentos. T1 e T2, os mesmos tratamentos de anteriormente, meio MS puro e meio MS com acrescido de carvão ativado. Um tratamento T3, que seria o meio MS com metade da concentração original de micronutrientes. E um T4, que seria o meio MS, com a metade da concentração original de macronutrientes, suplementado ainda com 1,25 litros de cálcio na solução. Bom, o que ela teve de resultado, então, a respeito desse trabalho? Aos 30 dias, eles verificaram que Cattleya farbesi teve uma porcentagem de germinação de 45% no tratamento 1, que seria o meio MS comum, sem acréscimo de nada, e 90% em T2, que é o meio MS adicionado de carvão ativado. A adição de cálcio no meio de cultura trouxe um aumento na altura de plântulas de Cattleya farbesi, de acordo com as análises realizadas 180 dias de cultivos, após o cultivo. Em relação ao crescimento de Cattleya arhisoniana, aos 240 dias observou-se que todos os parâmetros médios avaliados, altura, parte aérea, massa fresca total, número de raízes e folhas, comprimento da raiz e diâmetro do pseudocaule, foram significativamente maiores em T2, também que seria o meio MS acrescido de carvão ativado. Dessa forma, sugere-se então o uso do meio MS acrescido de 2,5 gramas por litro, uma vez que é significativamente favorável tanto para a germinação de sementes quanto para o crescimento
de ambas as espécies.